Boa noite, Diácono. Boa noite. Podemos começar. Vamos iniciar rezando. Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, jubilai, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer no seio, aleluia, ressurgiu como dissera, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e rejubilai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo pela vossa ressurreição do vosso Filho, pela ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fazei por intercessão da Virgem Maria, sua Mãe Santíssima, que sejamos admitidos às alegrias da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs que nos acompanham nessa mais nova etapa da catequese com o nosso diácono Vitor. Antes de começarmos, vamos pagar uma dívida, né? Paga isso é importante. Vamos pagar a dívida. Nós prometemos e hoje está aqui para que vocês possam ver. Lógico, não vai dar para a gente ver bem claramente, mas quem quiser pesquisar, né, você pode ir à internet, fazer essa pesquisa, mas é uma dívida nossa, estamos aqui para pagá-la, né? O mapa, né, sobre as viagens missionárias de São Paulo. O nosso irmão Diego, da produção, aí vai tentar dar um pequeno zoom, só para você ter uma pequena noção, né, dos caminhos, né, que São Paulo percorreu, que não foram poucos, né? Sim, muitos. Né? E não foram pertinhos também, né? Não. Então, para você ver que a evangelização, ela não pode parar, beleza aí, Diego? Ela não pode parar, né, por conta de distâncias, tá? Bom, Diego, faz favor, pega aqui para nós o nosso mapa. Isso, amassa primeiro, não? Depois converso contigo. Bom, Diácono, hoje nosso tema, vamos dizer assim, é bem propício até, acho que talvez para os tempos que estamos passando hoje em dia, né? Vamos falar sobre morte, purgatório, céu e inferno. Isso. É um tema, né, que talvez muitos não tenham, né, o hábito, né, de ler sobre, né, de pesquisar sobre, principalmente, Bernardo, isso é importante, irmãos, que deixarmos bem claro. Nós vamos falar sobre a concepção católica sobre morte, Isso. purgatório, céu e inferno. Não desmerecendo as outras religiões, as outras culturas, mas nós vamos falar hoje sobre a concepção católica, certo? Porque, vamos dizer assim, estamos tratando de assuntos católicos. Isso, né? Isso é então, importante. As pessoas não deixar se confundam. Claro, né? Não se deixar confundam. bem claro esse Diácono, detalhe. para começar, o que você explica para nós, né, o que é a morte? A morte é algo que faz parte da nossa vida, né? A morte Desculpa dizer, mas acho que é a única certeza que nós temos, né? É a única certeza que nós É um temos. ditado antigo, né? A morte é a única certeza e não nada, não é falácia, né? Realmente é a única certeza que nós temos, né? A morte, o que é a morte? É a separação do corpo e da alma, né? Em virtude da finitude do corpo. Nosso corpo é finito, né? E assim, é algo bem complexo e ao mesmo tempo que, como nós falamos aqui, é natural, né? Faz parte da nossa vida, né? Mas tem um detalhe, mas nem sempre foi assim, né? Existem pessoas que correm atrás do tal de elixir da juventude, né? Aí, assim, colocam aquelas máscaras, né? Para ficar com a pele esticadinha, bonitinha, mas não adianta, ela vai estragar, um dia ela vai estragar, né? Sim. Assim, nesse sentido, né? E por que São Paulo, né, ele nos diz por que, né, que o salário é o pecado da morte? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Eu hoje, quando estava lendo, né, refletindo sobre o assunto, lembrei muito de minha turma na escola diaconal, de um diácono amigo, Éder Henrique. Éder, um abraço para você e para a família, se tiver a oportunidade de ver, de assistir.
E o Éder sempre frisava muito isso para nós, na turma. Ele sempre dizia, o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, vamos abrir a nossa palavra de Deus, a palavra do Senhor, em Gênesis. Diácono, enquanto os irmãos abrem a palavra do Senhor, eu quero lembrar o seguinte, né? Se algum dos irmãos ou irmãs, né, tiverem perguntas a fazer, né, vocês podem, hoje vamos fazer um modo até mais prático, né? Coloque nos comentários, né, que nós temos aqui o nosso irmão Diego e a nossa irmã Edisa, que estão nos ajudando nesse trabalho, e até mesmo você, hoje que está também nos vendo pelo YouTube, né, vai poder ter a sua dúvida esclarecida, né, que nós estamos hoje, vamos dizer assim, monitorando as duas redes, né? Isso. Estamos com os dois, no caso a nossa irmã Edisa e o Diego, estão nos ajudando nesse sentido. Então, põe a sua pergunta, né, a sua dúvida nos comentários, que teremos o prazer de retransmitir ao diácono e ele vai lhe responder. Como ele já disse, não tendo resposta hoje, a gente fica devendo, a gente anota para o próximo encontro. Né? Mas, por favor, diácono. Gênesis 2:17. Vamos ver. A minha Bíblia, ainda bem que você quer emprestar, porque a minha é tão cheia de coisas que eu acho que ia ficar meio complicado abrir. Gênesis 2:17. Mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Então, até esse momento, Deus não diz aí, por favor, Adão, por favor, Eva, não come o fruto não, aquele fruto não. Uhum. Né? Deus fala, poxa, dá para quebrar o galho? Quebra o meu galho aí, Adão. Quebra o galho aí, Eva, não come aquele fruto não. Eu também penso isso, mas eu prefiro deixar... Deus diz o quê? Não. Não. Né? Então, até este momento, nós fomos criados para termos a vida eterna com Deus. Mas nós perdemos este benefício quando o pecado entra em nossas vidas, né? Pelos nossos pais, né? E aí nós desobedecemos a Deus. E quando você disse o salário do pecado é a morte, está em Romanos, abram aí meus irmãos, Romanos depois de Atos dos Apóstolos, tá? Para dar cola. É tudo pertinho, né? Romanos depois de Atos dos Apóstolos. Romanos 6, 22 a 23. Olha. 2:23. 6, 22 a 23. 6, 22 e 23. Isso. Tá aqui. 6, 22 e 23. Amém ou misericórdia? Olha aí, nossa irmã Disa já está ajudando vocês a ninguém se perder. Isso. Romanos 2, 22... Não, Romanos 6. 6, desculpe. Romanos 6, 22 e 23. Isso. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, só para quem acabou de chegar, né, os atrasildos de plantão, o tema é morte, purgatório, céu e inferno. Né? Vou refrisar o que eu falei. Nós vamos falar sobre a concepção católica, né, desses aspectos, desses temas. Né? Então, o que o Bernardo acabou de ler é que São Paulo vai nos dizer, né, que o salário do pecado é a morte. Então, Jesus, por obediência ao Pai, ele vem para cumprir aquilo que Deus quer, né? E se faz homem, assim como nós, e assume tudo, menos o pecado. E Jesus morre por nós, né? E Jesus morrendo por nós, como diz na própria leitura. Lê de novo, Bernardo, por gentileza, por favor, para a gente frisar para os nossos irmãos. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade,
e o termo é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, Então, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. libertos do pecado. Pecado. E o que ganharemos é A vida a eterna. vida eterna. Jesus, quando por sua morte e ressurreição, abre as portas do céu para nós. Por isso é que São Paulo vai nos dizer que esta salvação que Jesus nos dá é a salvação definitiva, né? É uma salvação que ela pode nos dar a vida eterna. Por que eu digo pode? Porque ao decorrer da nossa conversa nós vamos entender isso. Né? E nessa questão, né, como você acabou de falar aí de salvação, nós temos dois tipos de salvação. Então, vamos lá. É uma subdivisão da salvação, porque a salvação só encontramos em Jesus. Jesus. Né? Só Jesus é a verdade, Isso é o fato. caminho e a vida. É fato que só encontramos a salvação em Jesus. Porém, meus irmãos, o que o Bernardo, quando ele pergunta esses dois tipos de salvação? A salvação que Jesus, vencendo a morte, abrindo as portas da vida eterna, nós podemos chamar de salvação objetiva. Ou seja, né, Jesus nos salva. Porque esse o ponto que eu frisei antes, que nós vamos falar da concepção católica cristã. Né? Porque aquele que inicia o protestantismo, que é Lutero, ele vai entender que a partir deste momento, tudo aquilo que fizermos em nossas vidas não conta, porque Jesus já nos salvou. Né? Então, mas nós também temos a salvação subjetiva. E o que é a salvação subjetiva? É que requer a nossa participação. Né? Na nossa participação em vida, naquilo que fazemos em nossa vida, aquilo que construímos em nossa vida. E aí, assim, como que a gente pode, dizer assim, fazer alguma coisa para tornar parte nessa nossa salvação? Então, nós fomos ensinados, né? Jesus vai nos ensinar. Quando nós abrimos o Sermão das Bem-aventuranças, né? Que tanto, né, alguns irmãos pediram, né, para que falássemos do Sermão das Bem-aventuranças. Isso aí é até um trabalho posterior, né? Isso aí. Está em Mateus 5, se o diácono não está enganado. Abre aí, Bernardo, vê se é Mateus 5, 1. Eu também acho que é, mas... Se o diácono não estiver enganado, está em Mateus 5. O Sermão das Bem-aventuranças. Então, Jesus vai dizer quem são os bem-aventurados. Aqueles que estarão na bem-aventurança celeste. Né? Mateus 5, 1. Jesus vai elencar, vai começar a falar. Leia só os primeiros versículos para nós, Bernardo, por favor. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Meus irmãos, depois, se vocês quiserem dar continuidade à leitura, leiam do capítulo 5 até o capítulo 7, para que possa completar o que nós estamos falando aqui. Porém, Jesus vem nos ensinar quem são esses bem-aventurados. Né? E São Tiago, na sua epístola, também vem dizer, Tiago 2. Abram aí, meus irmãos. Tiago 2, 14 a 16. Porque a salvação subjetiva, ela requer de trabalho, obra. A fé não é algo estático, a fé é algo que precisa ser movimentado. Se fosse assim, nós aceitaríamos que Jesus é a nossa salvação, é o caminho, a verdade e a vida, e ficaríamos sentados, né, esperando a parousia, a volta de Jesus glorioso. E mais nada, né? E mais nada. Como algumas comunidades faziam no início, tanto que São Paulo tem que exortá-los, né? Exato, o pessoal, Jesus disse que já vai voltar, então... Já vai voltar, não vou fazer nada, não vou trabalhar, não vou fazer mais nada. Fazer mais o quê? Ele já está voltando. Para quê? Para quê? Então, abra aí, Tiago 2, 14 a 16, por favor, 16. Bernardo.
Meus irmãos, antes do Bernardo, o som tá legal? Dá só um dedinho pro alto aí pra gente se o som tá Isso, legal. isso, Ou para isso. baixo se estiver ruim, tá bom? Boa pergunta. Ainda mais eu que estou de máscara. Demais, tá brincando de zorro. Já não tem lá essa voz, né? Ainda mais de Zorro máscara. pra quem né? Pra quem tá brincando, quem sabe quem é zorro, quem é zorro tem que ficar realmente em casa de quarentena, em né? casa. Isso. Não, mas tem outro detalhe também. A minha senhora gostou também da máscara. Ah, gostou? Porque ela disse que a minha beleza não pode ficar sem exposta para todo mundo. Nossa. Reza uma Ave Maria, meus irmãos. Reza uma Ave Maria por isso aí. Isso que é muita beleza para ficar assim exposta, por isso que ela gostou da máscara. Cristo, o senhor está vendo o que a gente tem que passar pelo Senhor, Qual né? que é, Diaco? Pô, alivia aí. Então, vai lá. Tiago 2, 14 e 16. Isso. De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Sabe onde Jesus vai nos ensinar já sobre o que são essas obras? Em Mateus 25, 31 a 46. Né? Em Mateus 25, 31 a 46. Onde Jesus vai dizer... Procura aí, Bernardo. Então, a obra, ela vem para nos, entre aspas, ajudar a moldar aquilo que o Senhor quer de nós, o nosso caráter cristão. Por isso, a fé sem obra é uma fé morta. Porque senão, né, também tem um outro detalhe, né? A questão da caridade. Meus irmãos, que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda faça. Né? Caridade não é mostrar para as pessoas que está sendo caridoso, nem mostrar a quantidade ou a qualidade daquilo que está doando. É doar em silêncio, é ajudar aquele que precisa. Né? Sem colocar nas redes sociais, né? Fazer aqueles vídeos, olha, eu estou dando aqui. Né? Isso, senão, senão nós vamos, né, também cair no pecado da vaidade. Né? Com certeza. Então, Mateus 25, 31, 46. Isso, por favor, Bernardo. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isto, a um destes pequeninos foi a mim que o deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Justos, guardem essa palavra, justos, né? Então, e é importante também, meus irmãos, assistirmos os enfermos.
E também os gravemente enfermos, ou seja, aqueles que possivelmente não terão a sua vida física restaurada. Por quê? Para que eles não morram sem ter a plena consciência, sem ter a plena noção do que estão enfrentando. Porque o último ato livre anterior à morte é que decide toda, entre aspas, a sorte, ou seja, aquilo que vai acontecer na sua vida pós-morte, a sua vida póstuma, de cada indivíduo. Vou dar um exemplo, citar aqui um exemplo, né? Lembro daquela tragédia, todo mundo lembra, infelizmente, nós lembramos, da tragédia do voo da Chapecoense, que caiu, né? E o laudo constata que o combustível não era suficiente para chegar no destino, ou seja, chegaria no limite, né? Então, o piloto, para economizar, ou seja, para arrecadar um pouco mais de dinheiro, acaba não abastecendo. Porém, a gravação termina com algo importantíssimo para nós. Ele diz que está caindo, que perdeu um motor tal, que perdeu um motor X, e a última coisa que nós ouvimos é ele falar, Jesus. Pode ter sido ali um momento de arrependimento de toda uma vida. Pode ter sido ali um momento, Jesus, olha o que eu fiz. Jesus, me perdoa. Então, por isso que nós, enquanto igreja, nós, enquanto católicos cristãos, devemos assistir os enfermos, para que eles tenham noção e consciência daquilo que estão enfrentando. Porque a enfermidade não é castigo de Deus, a enfermidade é do corpo. Todos nós vamos perecer. Por mais que coloquemos botox, né? Durmam no formal, a minha catequista Ana Lúcia, ela dorme no formal, porque foi minha catequista com 5 anos de idade. Pois hoje né? E a pele eu conheço, e a pele bem esticadinha, né? Eu sempre faço questão de frisar isso, que é para poder valorizar os meus catequistas, né? Exatamente. Assim, o que você falou agora há pouco sobre a questão de assistência aos enfermos, me lembrou de uma vez uma pessoa perguntou à minha senhora sobre essa questão do suicida, né? Uhum. E a pessoa até de outra, é uma denominação cristã, né? Ah, mas o suicida já foi para o inferno. Aí ela disse o seguinte, olha, a nossa igreja, ela não decidiu sobre isso. Ela diz o seguinte, nos orienta que a gente não pode saber se no último instante a pessoa não se arrependeu daquilo. Então a gente não pode dizer que a pessoa, né, só porque cometeu suicídio já está no inferno. A gente não pode garantir isso, né? Então a nossa igreja, e meus irmãos e irmãs, então tenhamos esse cuidado, né, de querer concordar com essas coisas que algumas pessoas dizem. Ah, o suicida já está no inferno. Não é isso. Não se deixe levar por essas observações. Tá? Diácono, assim, e quais assim, as opções nós temos, né, para essa questão de vida, morte? Opção, né? Nós temos 3 opções. São opções bem, né, diretas. Né? Quais são as opções mediante o que nós estamos conversando? Né? Nós temos a primeira opção, que é o céu, purgatório ou inferno. Lembrando, meus irmãos, que são estados da alma, não são lugares. Tá? Então, céu, purgatório ou inferno são estados da alma. Né? Para que a gente possa entender isso, né? Porque não é um lugar reservado num compartimento, numa repartição pública, né? Que você aperta o elevador e vai para o céu, né? No 15º andar, no 8º fica o purgatório, né? E no subsolo o inferno. Não é bem assim. Por isso que eu digo que eu estou na igreja militante, né? Já justamente para isso. Que eu quero pelo menos ficar ali no meio, né? Não estou querendo ir lá para baixo, quer dizer, também eu sei garantindo que não vou... Garantindo uma vaga no purgatório, a gente já está feliz, né? Pois é, justamente. Para muitos que não possam não entender, diácono, sobre essa questão, né, vamos dizer assim, de morte ou repentina da morte, vou colocar assim. Juízo particular, o que seria? Então, nosso corpo é composto, né, por o corpo, alma e espírito. O espírito só vive em nós enquanto temos vida, né? A alma se separa do corpo após a morte. E após a morte, acontece um juízo particular, um juízo de que cada um de nós passa sobre a nossa vida.
né? Assim podemos dizer, o homem após a sua morte é o próprio juiz, né? Porque ele vai ter a possibilidade, sem dissimular, ou seja, sem colocar máscaras, sem mentir, né? Sem enganar ninguém. Não vai ter né? nem como, né? Não vai ter nem como mais. Porque, primeiro que o juiz supremo é Deus, né? Então aquele momento é o momento da verdade. Ele não tem nem como nem se enganar, né? Isso. Não tem nem como se enganar. E nós temos isso na Sagrada Escritura, nós temos essa possibilidade de entendermos um pouco mais em Lucas 16, 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. Sobre essa passagem, se me permite fazer um pequeno comentário, algum tempo atrás eu participei de um curso lá na Arquidiocese, na Escola de Matéria Eclésia, sobre uma das apostilas de Dom Estevão, sobre ocultismo, né? Mas voltado esse curso mais para a parapsicologia. E assim, uma das coisas que o professor nos dizia é o seguinte: se tem alguém que diz que vai, né, fazer, né, um contato com a alma, né, tal dia e tal horário, pode correr que é fraude. E essa parábola ele nos diz justamente isso aí. É igual um milagre com horário determinado, né? Exatamente. E essa parábola nos explica exatamente essa questão. É igual um milagre com horário determinado, né? Pois é. Venha em tal horário, em tal local, que Deus vai fazer um milagre naquele momento, né? Quer dizer, Deus é seu funcionário, né? Pois é. Mas tudo bem. Enquanto vai, Bernardo, leia, por favor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E, estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro, males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo isso, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles já têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Aí, meus irmãos, para nós fazermos a reflexão do que estamos conversando aqui, né? Nós estamos falando aqui nessa passagem, nos mostra a salvação subjetiva, certo? Por quê? O rico, né, que em algumas passagens se descobriu que o nome dele chama-se Epulão, o rico é um homem que não fez nada para a sua salvação pós a sua morte. E como Lázaro, só quer saber de festas. Assim que Deus, né, entende que ele sofreu tudo aquilo que precisaria sofrer para estar na presença de Deus naquele momento, ele está melhor. Então, o que é que isso quer nos dizer? Isso é o juízo particular, ou seja, nesse momento, o rico tem consciência de que não fez nada em sua vida.
E é aí que começa a nossa história no purgatório. Porque a partir desse momento, quando se tem a consciência, ou seja, consciência é algo vivo, né? Mas ele entende que não fez nada para merecer estar na presença de Deus. Porque só os justos permanecem e entram na presença do Senhor. Né? Nós temos uma pergunta. Primeira pergunta é do Márcio Castelo. Se arrepender, no último momento estará salvo? Bom, meus irmãos, a pergunta é, né, se a pessoa se arrepender, no último momento poderá estar salvo? O diácono está aqui pesquisando. Não, eu estou olhando, eu olhando outra coisa aqui que eu achei aqui. Né? Márcio, entenda bem. Nós temos a presunção de que Deus é misericordioso. Temos o entendimento que Deus é misericordioso. Né? Então, se alguém se arrepende de coração naquele último momento, Deus é que vai decidir se ele ganha a benesse do purgatório ou se ganha a benesse de ter sido justo. Mas Deus é que vai julgar isso. Então, no último momento, por isso que eu disse aqui, o que decide toda a sorte é o último ato livre, consciente. Ou seja, não é forçado por alguém, né? Não, é um ato livre e consciente. Entendeu, Márcio? Então, se ele, de sã consciência, entende que aquele momento é o momento dele se arrepender, né? E entender que Deus é misericordioso e que ele precisa do perdão de Deus, Deus sempre vai aprover a sua misericórdia. Né? Mas como, ok, Márcio? Como já disse um padre que eu realmente não lembro o nome dele. Eu já vi. As pessoas também costumam abusar da misericórdia, né? É, isso aí. Mas, assim, já pegando esse gancho aí que o nosso irmão Márcio colocou, assim, como a Igreja no Oriente, como acontece esse juízo particular? Porque eu acho que está já tudo no mesmo patamar de assunto, né? A Igreja vai nos ensinar, né? Aí nós vamos um pouco mais, né, à frente falar sobre a Igreja que é uma só, mas a Igreja que se divide. Né? A Igreja vai nos ensinar que tudo aquilo que nós, fiéis, católicos cristãos, realizamos de oração, ela vai ser em prol daqueles que estão no purgatório. Ou seja, nós não temos as orações dos fiéis durante a missa, dos fiéis falecidos, dos fiéis defuntos. Né? Então, até o purgatório, ele recebe... Porque ali no purgatório... A gente vai falar um pouquinho mais à sua frente, para a gente não adiantar. Mas ali no purgatório, Bernardo... Porque senão aí me quebra, né? Senão o Bernardo aqui não... Aí me quebra. Não, ele perde o emprego, aí o Diego assume. Ele vai para trás da câmera. Pois é. E, então, sempre vai influenciar. Né? Nós temos alguns documentos, né? Nós tivemos um concílio, o Concílio de Leão, né? Que vai também corroborar isso. Muito bem. E assim... Eu estou aqui mexendo no catecismo, né? Procurando o catecismo para poder responder uma outra pergunta aqui, para responder pelo catecismo, né? Para ficar melhor, né? Como você já disse várias vezes, a gente tem que trabalhar e responder em cima, né, da nossa igreja, né? Não é de achismos. Não, nunca. Mas o que você pode falar para nós, diácono, sobre a bem-aventurança celeste? O que é a bem-aventurança celeste? Então, a bem-aventurança celeste, onde é que a gente pode encontrar a bem-aventurança celeste? Vamos abrir a nossa palavra de Deus em Mateus 22, de 1 a 4. Bom é que Jesus explica tudo pra gente, né? Já deixou tudo bem. Rapaz, como dizia aquele Jesus deixou tudo nos mínimos prontinho, detalhes, né? Tudo nos mínimos detalhes. Jesus né? deixa tudo prontinho, basta só a gente procurar um pouquinho que a gente acha. Mateus de 1 a 14. Isso, Mateus 22, de 1 a 14. 22, de 1 a 14. A minha misericórdia, se alguém é misericórdia, é só avisar aí que a nossa produção está atenta a esses detalhes, viu, gente? Porque se ele não ficar atento, ele já sabe o que vai acontecer. Ele vai descer essa ladeira aqui correndo sozinho. Então vamos lá, gente, Mateus 22, de 1 a 14. Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas.
O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro para seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. E disse depois a seus servos: O festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos, reuniram todos quantos acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Meus irmãos, quem é o rei dessa parábola que Jesus nos diz? O rei é Deus. O rei é Deus. E o filho do rei? Quem é o filho do rei? É Jesus. Não é? Os servos enviados são os profetas, os apóstolos. Né? Os convidados desatenciosos, né, que são até mal educados, né, são judeus. Por quê? Deus, no início da nossa caminhada, escolhe quem? Os judeus. Os judeus. Por isso que eles são os convidados desatentos, né? Porque Deus envia o seu filho para aquele povo. E muitos judeus, como judeus até hoje, não entendem que Jesus é o Messias. Né? E os convidados, não sei se na sua versão está encruzilhadas, não sei se está escrito encruzilhadas. Na minha versão da Jerusalém está escrito encruzilhadas. Eu acredito que sim. Veja aí, por favor. Não, aqui fala, acho que caminhos. Então, Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons. Então, na versão da Jerusalém, está os convidados das... Tá sim, desculpa. Está aqui no versículo 9. Isso. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Então, quem é que vai? São os enviados. Quem são os enviados? Os profetas e os apóstolos. E quem são esses convidados às encruzilhadas? Somos nós, os pecadores e os pagãos. Então, a bem-aventurança celeste é quando se está na presença do Senhor, face a face com o Senhor, dos seus santos e dos seus anjos. Porém, só os justos participam dessa bem-aventurança celeste. Né? E aí nós estamos falando do céu. A bem-aventurança celeste nada mais é, irmãos e irmãs, e Bernardo, né, e aqueles que nos ouvem, é o céu. Isso é a bem-aventurança celeste, né? Que nós cantamos, né, em uma das músicas, O Meu Lugar é o Céu, é lá que eu quero morar. Eu quero conseguir um lugarzinho no purgatório. Eu também. Então, já fico feliz. Se o Senhor me aprover com um lugarzinho no purgatório, eu fico feliz. Estou batalhando para isso. Não é? Então, mas para não dizer que o diácono está explicando da cabeça dele, não sei se vocês têm aí, mas um catecismo da Igreja Católica, também conhecido como SIC, né? Catecismo da Igreja Católica. Dá um zoom aqui, Diego. Não, já conhece porque já apresentei. Isso, dá um zoom aqui. Isso. No número 1023. No número 1023. Vou ler para vocês, irmãos. O que diz aqui? Céu. Item 2, 1023. Céu. Os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque
o veem tal como ele é. Então, aqueles que estão purificados, que não precisam de mais nada, aqueles que podem ver Deus face a face. Só os justos, os santos e os anjos podem ver Deus face a face, né? Então, no juízo particular, como é que acontece o juízo, né, particular? Né? A alma se separa do corpo e, naquele momento, começa uma, entre aspas, vamos colocar assim, uma reflexão. Tivemos uma vida de graça, uma vida de amor a Deus, uma vida de aceitação à vontade de Deus, da misericórdia de Deus. Buscamos os sacramentos, né? Então essa pessoa morre em estado de graça. Se ela fez tudo isso, ela morre em estado de graça, porque ela está plena do amor de Deus, né? Vamos dizer assim, ela fez um checklist da sua salvação, né? Então, ela morre e está unida a Deus. Mas quem decide isso é Deus, tá? Sim. Lembrando muito bem, como é que acontece essa misericórdia, né, que o Márcio perguntou se naquele último momento, né, se a pessoa pedir perdão, estará perdoado por Deus. O homem, quando eu disse que o homem é seu juiz, porque existe uma reflexão, ou seja, né, passa um filme na cabeça, né? Ou seja, cumprir todos os checklists, né? Daquilo que... Eu queria ver esse filme, porque eu não... Então, na verdade, nós também não sabemos como isso funciona, mas a igreja, por meio do seu magistério, vai nos dizer, né? Então, quando essa pessoa ela não tem mais nada a acrescentar em si, ou seja, quando esta alma não tem mais nada a ser acrescentada, ela e Deus permite que ela vá para a sua comunhão, ele está na comunhão celeste, a comunhão dos santos, dos anjos e de Deus, livre de mancha em sua alma, porque não existe retrocesso, porque só podemos pecar enquanto estamos vivos, irmãos. Depois já era. O que é que Lázaro diz? O que é que o homem rico diz? Avisa aos meus irmãos, mas depois no final, porque não, quem passou não volta, e quem está aqui não vai, só quando acontecer o momento exato. Então, não tem retrocesso. Não é só isso. Não existe alma penada, tá bom? Isso não existe. Porque quem foi, já foi, não volta. Não tem como mais, vamos voltar. Diácono, por favor, agora fale para nós o que é o purgatório. Isso. Vamos lá. Achem aí. 2 Macabeus. Macabeus é antes de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João é a ordem dos evangelistas. 2ª Epístola de Macabeus. É isso, Macabeus? Vamos ver se o diácono está certo ou está errado. Esse é Macabeus antes aí, Bernardo. Porque às vezes a gente erra também. Ninguém... Não, errei. Espera aí. Errei? Deixa eu ver aqui o que é. É Malaquias, é Macabeus. Malaquias é o último. Malaquias é o último, Malaquias é o último, é Macabeus. 2 Macabeus, achem aí. 2 Macabeus. Tá, por favor? Deixa eu ver aqui, porque não é a minha Bíblia aí. Aqui, encontrei. 2 Macabeus 12. Doze. 39 a 46. Doze, 39 a 46. Amém, a misericórdia. 12, 39 a 46. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um, encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, proibidos aos judeus pela lei.
Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bendisseram, pois, a mão do juiz, do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas. E puseram-se em oração para implorar-lhes o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando-a a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morreram piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Essa passagem é Judas que se fala, é Judas Macabeu, tá, gente? É bem interessante essa passagem. É, Judas Macabeu. Essa é uma passagem que vai nos remeter ao purgatório. Por quê? São soldados judeus que morreram para cumprir ordens do Senhor. Mas morreram guardando o quê? Resquícios de idolatria. Mas eles morreram justamente para defender o povo de Israel. Defender aquilo que acreditavam. Então, purgatório. Né? A pessoa teve uma vida santa, né? Uma vida em estado de graça, mas ainda tem resquícios do pecado. Por isso que eu digo, precisamos buscar uma vaga no purgatório. Enquanto é vivo, né? Buscar uma vaga no purgatório. E ele tem resquícios do pecado, ou seja, não foi totalmente purificado, mas teve uma vida santa, uma vida em estado de graça, servindo ao Senhor. Né? E ele tem uma parcela de vida fora da graça do Senhor. Essas almas, elas podem ser purificadas. Né? Então elas têm a oportunidade de quê? De estarem no purgatório. Já tem a salvação garantida, porque o purgatório não é eterno. O purgatório não é eterno. Mas, porque nós não podemos mais pecar quando estamos no purgatório. Após a morte, nós não podemos pecar mais. Né? Então, nós estamos mortos. Então, não existe esse retrocesso. E assim, uma coisa que talvez alguns de nós, irmãos católicos, né, não saibam, ou se não se apercebem, né, é que em todas as missas, a nossa igreja ela reza pelos nossos defuntos, pelos nossos mortos. Então, você achar que, como infelizmente estamos no momento de hoje, né, meu parente morreu, mas a igreja está fechada, não pode ter acesso, eu não pude celebrar a missa do meu parente, nós vamos chegar. Eu não estive lá. Isso. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe com isso. Você colocando a sua intenção na missa ou no seu coração, a nossa igreja, tá? Já diante disso, de toda essa situação, antes disso, ela já reza pelos nossos mortos. Mas, diácono, a pessoa teve uma vida lá em estado de graça, né? Coisa e tal, foi uma pessoa lá que procurou andar corretamente, né? Mas tem resquício do pecado. Como? Então, Dom Estevão Bittencourt, que foi um dos grandes, né? Grande homem da igreja. Um grande homem da igreja, que escreveu toda a Escola Mater Ecclesiae, né? Citando Dom Estevão Bittencourt para não dizer que o diácono que está falando, né? Pois é, bom, pelo menos não pode ter, eu acabei de falar dele também, né? Então... Dom Estevão Bittencourt vai nos dizer que o amor de Deus ele pode coexistir num cristão com tendências desregradas e com pecados leves. Entenderam, meus irmãos? Ou seja, nós somos falhos. Todos nós somos falhos. O Papa sempre pede, rezem por mim.
Não é propaganda nem demagogia do Papa Francisco, não. É porque nós somos falhos. Somos falhos. Por isso que Dom Estevão vai dizer que o amor de Deus ele pode coexistir naquele que tem pecados leves e uma vida às vezes desregrada, mas que sabe e conhece que o Senhor Jesus é a nossa única salvação e nos deu a vida eterna, né? E então, por isso é que nós precisamos lutar, novamente dizendo, por uma vaga No no purgatório. purgatório. Se não, já viu, né? Então, já era. Diácono, assim, talvez algumas pessoas fiquem pensando, poxa, mas tá, vou morrer, tenho uma situação de vida, assim, não muito desregrada, né? Procuro viver tranquilamente, coisa e tal, né? E morreu, beleza. Mas aí ele vai dizer assim, pô, como eu acabei de dizer, né? Eu estou batalhando para quando eu, né, meter o pé daqui, né? Ficar ali no purgatório. Mas, assim, quanto tempo eu acho que eu vou passar ali? Olha, a pergunta tem que ser feita para Deus, não para o diácono, não, né? Porque o tempo é determinado por Deus. Deus é que determina, né? Deus é que vai determinar, entre aspas, as penas, a penitência, vamos colocar assim, que ele vai passar no purgatório, quanto tempo ele vai, né? E a igreja, ela vai chamar o purgatório, né? Edna que fez uma pergunta aí, né, Edna? De novo, Edna? Diácono, descreve o conceito de purgatório, né? Então, o conceito de purgatório, a igreja vai dizer que o purgatório é um tempo de purificação. Purgar, né? Limpar, estar limpo, retirar aquilo que é sujo, né? Então, esse tempo que vai passar... Só que, meus irmãos, vejam bem, entendam bem uma coisa, a gente precisa entender algo. O que acontece na celebração da Santa Missa quando nós temos a Eucaristia, aquele momento, né, da epíclise, o momento da oferta? Ali o momento é que o Cronos, que é o nosso tempo cronológico, é rompido pelo Kairos, tempo de Deus. Então, a mesma Eucaristia que Jesus se ofereceu aos discípulos, o tempo de Deus não é um tempo medido por horas, minutos e segundos. É atemporal. Não tem como medirmos o tempo de Deus com a nossa consciência e com a nossa concepção. Não conseguiríamos entender isso, né? Então, essa pergunta é importante, é interessante. Mas a gente não consegue definir isso porque Deus é o Senhor de tudo. É aquele que vai dizer, olha, Bernardo, você vai ficar um tempo. Mas qual é esse tempo? Nós não temos como definir. Dois momentos, né, de duas pessoas da igreja que não me veio agora à mente sobre essa questão de salvação e de reza, né? Uma foi o padre Paulo Ricardo, aí que ele nos orienta, né, nos estimula, aliás, a rezarmos sempre pelos nossos entes queridos, né? E colocar assim, né, e as pessoas que estão no purgatório. Sim. Né? E a outra foi do Papa Francisco, né, enquanto ele disse o seguinte, que você pode nascer na igreja, né, viver na igreja, morrer na igreja, mas acordar no inferno. Né? Então, como você falou agora há pouco aí, né, essa questão do será que eu vou ser salvo se não vou? Isso depende de nós. Sim. Depende de Só nós. para deixar isso mais claro, também no Catecismo da Igreja Católica, no número 1030, vai nos falar sobre purificação final ou purgatório, tá, meus irmãos? Para vocês que estão... Obrigado. Para vocês que estão em casa... Quer água aí, Bernardo? Não, obrigado. Por enquanto é de graça. A partir do segundo copo a gente já cobra, tá? Então deixa aqui mesmo. Para vocês que estão em casa, que querem depois ler um pouco mais sobre o assunto, e lembrando, meus irmãos, que nós estamos falando assim de uma forma bem suave para que não possamos confundir a cabeça de ninguém, né? Não deixar ninguém desesperado. Isso é uma catequese para que a gente possa começar a buscar, né? Então, 1030, no Catecismo da Igreja Católica, vai dizer que os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados,
embora tenham garantido sua salvação eterna, passam, após a morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Ou seja, o catecismo vai dizer que o purgatório não é definitivo, não é permanente. Porque, como nós falamos no céu, a bem-aventurança celeste, só os justos e que não têm manchas e que foram purificados é que estão na presença do Senhor. Né? E uma pessoa pode dizer assim, no que consiste essa parte de purificação nossa? Então, o que consiste essa purificação? A alma, quando ela é separada do corpo, depois da morte, ela não tem plena condição de estar na presença de Deus, por aquilo que nós já falamos aqui. Já foi. Ela não pode não ter a condição de estar purificada. Então, a ela é concedido por Deus a oportunidade de se purificar. De se purificar. Que oportunidade é essa? A misericórdia do Senhor. Né? Então, e o purgatório, Bernardo, e irmãos e irmãs, tá? É diferente para cada um, não é algo coletivo, não. O purgatório é individual. Porque o purgatório é um estado da alma e não um lugar, como eu disse, não uma repartição pública. O 8º andar, perto do botão do elevador, sobe todo mundo para o purgatório. Né? Sejam bem-vindos. Né? À direita nós temos o... Opa! Não esquece de giga. À direita nós temos, né, a sala do café do purgatório. À esquerda nós temos... Não, é um estado da alma. O diácono não foi embora não, é porque apagou a luz, tá, gente? Estou aqui ainda, viu? Isso. É. E nem foi a Lade que cortou a luz. Nem foi a Lade que cortou a luz, né? Então, é importante que a gente entenda isso. O purgatório não é interno. Não é eterno, na verdade, não é interno. É eterno. Tá? Então, é algo que a gente precisa compreender, que tudo depende daquilo que vamos fazer durante a nossa vida. Né? Bom, nesse contexto, né, como nós podemos ajudar, né, as almas no purgatório? Acho que até falamos um pouco, mas explique mais um pouco, por favor. Isso, então, vamos lá. Com as nossas orações. O magistério da igreja, ele vai, dentre os vários documentos, né, que nós temos, mas no Concílio de Leão, em 1274, e a Constituição Dogmática Lumen Gentium, né, dogmática, ou seja, dogma, ponto inquestionável de uma fé, né, nos números 49 a 51, vai nos dizer que a igreja, a morte não interrompe a comunhão eclesial, ou seja, eclésia, igreja. A morte não vai interromper essa comunhão eclesial, porque a igreja é uma só. Pode ser subdividida em 3. Para que vocês entendam, vamos lá. Nós, quando a Edna, que foi catequista de Dona Esther, deve lembrar disso. Né? Com certeza lembra. A água, ela pode estar em 3 estados: sólido, líquido ou gasoso. Mas ela deixa de ser água? Não. Desculpe a comparação, mas para que a gente possa entender. A igreja, ela também é dividida em 3, mas é uma única igreja. A igreja militante, que somos nós, que estamos aqui rezando pelos nossos irmãos, que estamos em comunhão eucarística, ou seja, comunhão do Cristo. A igreja padecente, que é aqueles irmãos que estão no purgatório, esperando as nossas orações. E a igreja triunfante, que é a igreja que habita a bem-aventurança dos céus. Na parousia, ou seja, a volta de Jesus gloriosa, a segunda volta de Jesus, entende-se que a igreja triunfante irá abraçar, englobar, envolver todas as outras 2 igrejas. Então, como nós podemos ajudar? Por exemplo, vou responder eu mesmo vou fazer a pergunta e vou responder, né? Assim é melhor. Assim é melhor, né? Assim é melhor. Tá bom, tudo bem. Então... Aí descanso meus neurônios. Vou fazer a pergunta e respondo. Meu parente veio a falecer e não sei se ele teve tempo de se arrepender. Reze por ele.
Reze para que a sua alma possa encontrar no purgatório a misericórdia do Senhor. Ou seja, que o Senhor tenha misericórdia desse seu ente querido e que ele possa estar no purgatório, para que a sua alma seja purificada, para que assim possa estar na presença do Senhor posteriormente. Então, por isso que nós rezamos pelos nossos entes queridos falecidos. Todas as vezes que, não sei se os irmãos agora que estão participando, né, das missas online ou presencial, todas as vezes que nós falamos dos irmãos falecidos, se vocês olharem para o diácono vai, no início da oração, o diácono vai estar em alguns segundos com os olhos fechados. Eu estou colocando os meus entes queridos, os meus avós, o meu pai, estou colocando os amigos que foram importantes, todos aqueles que eu posso colocar e que eu tenho conhecimento de colocar. Naquele momento eu rezo por eles. Se eles estão no purgatório, se eles estão na graça do Senhor, não sei dizer, não sabemos dizer, só Deus sabe isso. Mas o importante é rezar por O eles. importante é rezar, né? Aqui travou, aqui não tem pergunta mais não. Mas posso fazer, por favor? Faz. A nossa produção, olha a produção, viu? Produção. Por favor. Olha, eu vou falar depois você passa. A Gabriel está pedindo para explicar sobre as indulgências e oferecimentos de missa, orações e jejuns pela alma do purgatório. Não, indulgência é uma outra coisa, Gabriel. Indulgência a gente precisa Um outro assunto. falar sobre outro assunto, que a indulgência vai envolver comunhão, participação, né? Sobre as orações são as orações que nós devemos fazer, porque senão a gente mistura o assunto, Gabriel, tá bom? Aí o diácono não vai responder isso hoje, para que as pessoas possam pelo menos ter uma noção da questão do purgatório, Meu travou, por do quê? céu. O seu travou, Bernardo, o seu pode... Você não quer sair, não. Não quero, mas deixa Qual é a próxima? Qual é a próxima pergunta? A outra é do Wellington. Aquela pessoa que só fez o mal na hora do seu leito de morte e pede perdão a Deus por todo o seu pecado, ele está perdoado ou ele vai para o purgatório? Deus é que decide, Wellington. Nós, na nossa infinita miséria, nós não temos condições de saber se ele está perdoado ou não. Mas Deus é misericórdia. Voltou algumas perguntas. Acho que a pergunta do Wellington já está aqui embaixo também, mas... Aí agora tem da Alessandra e da Cláudia. Ah, tá. Isso. Eu falo ou vocês falam? Então, peraí, só um minutinho, deixa eu terminar aqui do Wellington. Do Wellington, primeiro. É. Vamos por partes, Vamos como diz por partes. os quartejadores. Façamos como os quartejadores, vamos por partes. Caramba, olha, a moça moça, olha, a moça. Do tempo. A moça do tempo. O que ela quer, gente? Já chegou uma hora. Ela está com o dedo no alto ali, ela quer Tá falar. machucado, moça? Não estou entendendo. Não tô Carnaval? entendendo. Não entendi, tá assim? Entendi, mas tudo bem. Fazer o quê, né? Então, Wellington, quem decide é Deus, porque Deus, como diz, né, é aquele que perscruta, ou seja, que ouve, que vê tudo aquilo que está em nosso coração, né? Tem próxima pergunta. Alessandra Faria. Mesmo depois de extrema unção, vamos para o purgatório? Ou ficamos totalmente limpos e puros? Alessandra, Bom, não deixa eu repetir a pergunta da Alessandra, Tá, né, porque por favor. alguém pode não ter ouvido. Isso, por né? favor, vai. Mesmo depois da extrema unção, vamos para o purgatório ou ficamos totalmente limpos e puros? Na Essa verdade, pergunta. Alessandra, unção dos enfermos, né? Utiliza mais. Exatamente. Unção dos enfermos. Alessandra, Há muito entenda tempo. bem, a unção dos enfermos, ela como a confissão para nós, é a absorção dos pecados, né? Agora, se a alma vai para o purgatório após a unção dos enfermos, novamente, aqui depende de tudo aquilo que se foi realizado por aquela pessoa durante a vida, e Deus, que é o juiz, é que vai decidir no seu juízo particular, privado. Uma outra pergunta? Na sua misericórdia, né? Isso. Já saiu aí para vocês? Dá para ler? É da Cláudia. Vamos ver aqui. Um espírito que esteja no purgatório tem um livre-arbítrio de se arrepender deste estado de consciência
ou depende somente de orações do que estão ainda no pleno terreno? Então, nós temos livre-arbítrio até a nossa vida, Cláudia, até enquanto estamos vivos. Após, Depois, não existe mais o livre-arbítrio. Só após a morte não tem livre-arbítrio. Você está morto, como é que você vai ter livre-arbítrio, né? Você não faz mais nada, né? Você não faz mais Não nada. faz mais nada. A alma é que guarda, né, todas as impressões de nossas vidas. De nossa vida, na verdade, desculpa, que nós acreditamos em uma só vida, né? Exatamente. Aliás, cantamos uma música errada, né? Na missa. Exatamente. As né? pessoas... Vai o diácono ser chato aqui de novo, mas quantas vidas eu tiver, eu lhe darei. Não, nós católicos cristãos acreditamos em uma só Não, vida. inclusive, né? desculpe, até tocar nisso, inclusive o próprio autor da música, que é um católico, se não me engano, acho que é um bispo, ele mesmo já reclamou sobre isso várias vezes, quer dizer, reclamava sobre isso várias vezes. Uhum. Não quantas, É quanta vida. Ou seja, só é vida. uma só, Isso. é uma só. Então, Cláudia, após a morte não existe livre-arbítrio. A escolha, o livre-arbítrio, ele funciona até o seu último suspiro, ou seja, em aceitar ou não o amor de Deus na sua vida. Após isso, nós devemos contar com a misericórdia do Senhor e, se estivermos no purgatório, se nos for permitido a Deus para irmos para o purgatório, contar com as orações de nossos irmãos que ainda se encontram na terra. Outra pergunta? É porque, não acredito que não. É porque, como diz como você acabou de dizer agora há pouco aí, né? A igreja ela não diz quem está no purgatório, quem está no céu ou quem está no inferno. Só Deus sabe. Nós sabemos que, como você falou, pelo estado de vida que a pessoa teve aqui na Terra, ela tem, vamos dizer assim, ela está, como vou dizer, já né, com um pezinho, né, no céu ou lá embaixo. Uhum. Eu, como já disse, espero morrer dizendo isso. Né, quando eu for, quero estar ali lá no meio do caminho. Né, direto lá para baixo. Essa é uma concepção, porque veja bem, Jesus vai falar para a gente também, eu separei até aqui um pouco mais da frente sobre essa questão, a Geena, né, o Sheol, né, desceu, nós rezamos no credo, né, desceu a mansão dos mortos, né? Vamos lá. Eu vou continuar a nossa conversa sobre... Agora vamos para a parte, acho que talvez algumas pessoas não gostem, né, que é sobre inferno. Inferno. Então, irmãos, vamos para falar do inferno, mas é necessário, né? É necessário. Catecismo da Igreja Católica, 1033. A produção vai colocar aí. Catecismo da Igreja Católica, 1033. Então eu vou ler uma parte do 1033, tá? Amém? Eu sei que nem todos vão ter o catecismo, né, à disposição nesse momento. Eu sei que alguns até acompanham com o catecismo, com a Bíblia, né? Por isso que eu sugiro aos irmãos, né, quem não tem o catecismo da Igreja Católica e o Código de Direito Canônico, faça um esforço. Adquira essas duas publicações da Igreja, que vale a pena. Catecismo da Igreja Católica, a produção já colocou aí? Isso, 1033. 1033. Menos 10 pontos, Gabriel. Então, vamos lá. 1033. O inferno. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Agora vou no 1034. Jesus fala muitas vezes da Geena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Entendam bem, meus irmãos, nós temos uma concepção de um fogo físico, né? Mas é a mesma coisa do purgatório, né? Tem alguns estudiosos que dizem que é um fogo purificador, ou seja, no purgatório é aquele fogo que vai purificando, né? De acordo com as orações, com aquilo que nós vamos recebendo, é um fogo que vai purificando. Da mesma forma, Jesus nos diz aqui, a Geena é um fogo que vai queimando. Mas por quê?
O inferno é para aqueles que morrem na desgraça. O que é desgraça? Fora da graça de Deus, que não aceitaram a graça de Deus e escolheram livremente a condenação. Porque é opção, né? É opção não amar a Deus. E não, quando não se ama, entenda bem, quando ninguém é totalmente ruim. Deus não nos concebe, não nos cria totalmente ruins. A nossa opção de vida é que vai fazendo com que o amor de Deus se afaste de nós e nós nos afastemos do amor de Deus. Portanto, se esse irmão ou essa irmã não entende que Deus é amor e não quer aceitar Deus como aquele que lhe deu a vida, ele não pode estar na comunhão de Deus e nem para o purgatório. É o que Jesus diz aqui. Se não aceitou até o último momento. Jesus mesmo diz aqui. Já que ele não quer, né? Isso. Né? E por que livremente? Só para, antes de ter uma pergunta, que já levantaram o dedinho ali que tem uma pergunta. Por que livremente? Deus respeita as nossas escolhas. Né? Quando Deus diz não, lá em Gênesis que nós lemos hoje, não comeis do fruto da árvore, Deus está dizendo não coma. Então Deus é uma concepção não deu escolha, não? Dizem que Deus nos dá o livre-arbítrio. Se Deus tivesse realmente nos dado o livre-arbítrio, Ele não colocaria não. Deus nos deixa escolher nesse momento, mas respeita as nossas atitudes, as nossas escolhas. Por isso que eu já briguei com alguns, assim, brigasse no bom sentido, né? Porque eu tenho essa concepção. Se você me diz não, é não. Se você diz, Bernardo, não tire esse copo daqui. Ora, é não. Agora, se você diz para mim, Bernardo, se você quiser, você deixa o copo aí, você tira, você faz o que você quiser. Aí é outra coisa. Então, como você disse logo no início, né? Deus nos quis para a eternidade. Nós é que escolhemos errar. Nós é que escolhemos ficar longe dele, longe de Deus. Então, como é que Deus vai te dar essa situação de você escolher ficar longe dele? Se ele quer você para ele. Se ele nos quer para ele. E para reforçar, Bernardo, livremente, nós já lemos aqui hoje, Mateus 25, 31 a 46. Jesus vai nos dizer o que é que temos que fazer. Jesus nos diz, em Mateus 25, 31 a 46, Jesus vai nos dizer o que temos que fazer. São as bem-aventuranças, tá? Para quem esqueceu. Por isso é que quando nós não realizamos nada daquilo que Jesus nos diz em toda a sua catequese, aliás, maravilhosa catequese, por isso que nós estamos aqui, né? Nós não aceitamos a Deus. A pergunta? A Dona Áurea já colocou aqui 2 perguntas. Eu vou falar depois que eu repasso. Ela só tem direito a uma só, hein, Dona Áurea? Tia Áurea. A primeira pergunta da Dona Áurea, ouviu dizer que o inferno é aqui. Pode me explicar este ditado? Repete, Bernardo. A pergunta da nossa irmã Tia Áurea é que alguém disse a ela que o inferno é aqui. E aí, diácono? É aqui, ou ali, ou acolá? Onde é que... Logo a outra pergunta, faz sentido. Tá. E com Dona Áurea de novo. Dona Áurea, Tia Áurea de novo. Tia Áurea, ó, já só 2, tá? Não, brincadeirinha. Se a pessoa vive no inferno durante a vida e morre assassinada, deve ir lá para o inferno? Tenho esta dúvida. Bom, acho que ela quer dizer o seguinte, se a pessoa vive uma vida errada, né, e morre, quando morrer ela vai para o inferno? Então, a Dona Áurea fez 2 perguntas, né? Ela disse que o inferno é aqui. Nós construímos a nossa vida pós-morte na nossa vida terrena. A maneira com a qual nós vivemos, respondendo as 2 perguntas de uma forma só, a maneira com a qual nós vivemos transforma a nossa vida para o bem ou para o mal. Porém, Áurea, se no último suspiro, o que diz no catecismo aqui, ó, 1034, vai dizer aqui, 1034, deixa eu achar o 1034, peraí. Achei. Jesus fala muitas vezes da geena, fogo que não se apaga, né?
reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer e converter-se, no qual tá aqui, se não. pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Ou seja, se até o último momento a pessoa viveu realizando algo à margem da sociedade ou realizando ações ao nosso modo de ver e de viver mais, né? Mas no seu último momento tem um arrependimento pleno. E Deus entende que aquele arrependimento é de coração, porque Deus é o único que vê os nossos corações. Deus pode ser misericordioso com ele ou não. Entendam, irmãos? Hoje esse assunto é para nos mostrar realmente que Deus é aquele que é o Senhor do nosso destino. Tiago, deixa eu colocar aqui, nós temos uma pergunta do nosso irmão Márcio. Aliás, o Márcio, para quem não sabe, ele é afilhado, aliás, desculpa, ele é padrinho da minha netinha Helena. Então, Márcio, obrigado pela sua presença aí. E inferno seria o estado de espírito, ausência de Deus após a morte? Inferno seria? É o estado de espírito na ausência de Deus após a morte? Você quer dizer, Márcio, que se o espírito sem Deus após a morte é o inferno, é isso que ele quis dizer? Basicamente isso. Né? Então, Márcio, aquilo que a gente já vem falando, né? Quando o sinal para a gente acabar, viu? E outra pergunta que ele até faz, a salvação é opcional? Sim. Porque, como você acabou de dizer, né? A gente escolhe. O inferno, Márcio, porque o que a gente acabou de falar aqui de inferno? É aquelas pessoas que morrem na desgraça, ou seja, sem estarem na comunhão do Senhor, estando fora da graça do Senhor. E se ele morre e sua alma não tem a comunhão do Senhor, não conhece a Deus, não tem o mínimo de arrependimento até o seu último suspiro, ele realmente, Deus assim decide, porque Deus é que se Deus encontra... Lembra da passagem de Abraão, que Abraão fica, Senhor... Rapaz, o pessoal do tempo ali botou a mão de novo aqui para cá. De novo, eu não estou entendendo esse negócio, não. É porque o meu sapato está ruim de tirar. Entendeu? Então, hoje, graças a Deus, temos muitas perguntas. Então pelo visto, o povo não está preocupado com o tempo, né? Então moça do tempo, tenha calma aí, moça do tempo. Calma aí, tá? Isso, a garota do tempo. Então, o que acontece? Deus fala para Abraão, se eu encontrar 10 justos, não destruirei. Ou seja, Deus conhece os corações. Consegui te responder, Márcio? Qual é a próxima pergunta? Não, deixa eu refazer a pergunta aqui da dona Áurea, que ela acho que ela não se sentiu satisfeita com a pergunta, com a resposta. Se a pessoa vive no inferno durante a vida e morre assassinada, ela irá para o inferno? Não tem, a gente não tem como dar essa resposta, dona Áurea. Exatamente. Não tem como dar essa resposta. Por quê? Como eu venho falando aqui, se no último momento a pessoa vai ser assassinada, ela pede perdão a Deus por tudo aquilo que ela fez em sua vida, e Deus entende que ele deve merecer um lugar no purgatório para esta alma ficar livre da mancha do pecado, ele vai para o purgatório. A questão é que nós realizamos o julgamento prévio. Nós, eu digo todos nós, né? Não vamos ser hipócritas para dizer, eu não julgo, julga, todos nós julgamos. Exatamente. Sem hipocrisia. Então, todos nós realizamos um julgamento daquele que está fora da comunhão do Senhor, que vive, entre aspas, em desgraça, ou seja, que não tem a graça do Senhor na sua vida, ele vai para o inferno. Nós não podemos delimitar isso, não podemos definir isso. É como a própria igreja nos ensina, nós já falamos anteriormente, né? Ninguém pode dizer que a pessoa, por mais vida errada que tenha tido na terra, se ela está no inferno, no purgatório ou para o céu. Sim. Deus é quem vai dizer isso. É quem vai, como você acabou de colocar aqui agora há pouco, sobre o juízo particular. Né? E acredito que essa sua resposta consegue, acredito eu, responder a pergunta da nossa tia Sônia, né, que perguntou se alguém que não respeita, né, as coisas de Deus, na hora da morte aceita Jesus. Acredito que sim, Docinho, é isso aí. A resposta que você deu entra nesse mesmo contexto. Sim. Né? Só ela e Deus que vai saber. Só. Né? E ela, porque o juízo, Bernardo, nós estamos falando de juízo privado. O juízo particular
né? O juízo universal é na parousia, ou seja, a segunda volta de Cristo. O que nós lemos hoje aqui, afastai-vos de mim, malditos do meu Pai, que não vos conheço. Jesus é que vai dizer quem ele conhece e quem ele não conhece na sua segunda volta. Mas no juízo particular é o homem e Deus. Até o Rapa tem uma música, né? Quando estivermos na frente do reto, né? Fique esperto. Não adianta ficar esperto mais não, tá? Só para dizer isso, não adianta ficar mais esperto não, tinha que ficar esperto quando estava vivo. Depois que morreu, não adianta ficar mais esperto não. A nossa irmã Cláudia colocou assim: como fica a situação de uma alma no purgatório que não tem quem ore por ela, já que não pode mais usufruir do livre-arbítrio? Então, Cláudia, então, nós já falamos, então, eu vou explicar novamente. A igreja é uma só. Mesmo que aquele irmão não tenha mais nenhum ente vivo, ele está no purgatório, ele faz parte da comunhão de toda a igreja, ele recebe todas as orações que todos os nossos irmãos recebem no purgatório, ou seja, as orações dos fiéis, elas não são seletivas, as orações dos fiéis defuntos, elas não são seletivas, né? Nós temos o costume, para não falar mania, né? Mas é um costume, né? De colocar os nomes dos nossos fiéis defuntos nas intenções. Posso fazer uma pequena correção sobre isso, né? Não é correção, uma pequena explicação. Certa vez, né, alguém ligou para a igreja dizendo que ficou chateada porque não ouviu o nome do seu parente sendo dito, né, no início da missa. Justamente nesse período. Mas como você acabou de falar, todas as missas, meus irmãos e irmãs, essas intenções, elas são lidas, vamos dizer assim, mesmo não sendo pronunciado o nome do seu ente querido, mas ele com certeza já está em oração na missa. E isso não é só naquela missa que você pediu para colocar o nome, mas em todas as missas, todas. Mesmo que o padre não conheça a pessoa que faleceu, mas todos os nossos falecidos já estão na missa. Para você sentir, você ver como que é a grandiosidade da nossa igreja. Então, não se preocupe se, mas o nome do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu tio, do meu amigo, não foi lido. Eu coloquei o nome, mas não foi lido. Não se preocupe com isso, que esses nomes, mesmo não sendo pronunciados, o nosso padre, ele os lê antes, ele os vê, e estão todos, os nomes escritos lá e os não escritos, todos estão na oração, tá bom? Só para a gente dirimir essa dúvida, né? Tirar, às vezes as pessoas ficam assim meio que angustiadas, né? Porque não ouviram o nome do seu parente, acha que não se está rezando por ele. Não é isso, tá? O diácono cresceu o olho aqui tá. E viu uma pergunta da Alessandra, né? Faz, Alessandra, diácono. Vou colocar aqui. Bom, ela disse assim, que ouvi uma vez que Deus resgata almas do inferno. É verdade? Vou responder com o catecismo da Igreja Católica, né? Como eu sempre digo, o diácono não sabe nada, quem sabe tudo é a igreja. Com certeza, nós não sabemos de nada. Não sabemos de nada. 1035, Catecismo da Igreja Católica, 1035. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para quais foi criado e para quais aspira. Ou seja, qual é a pena? A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. Se é uma separação, o Catecismo da Igreja Católica nos diz, se é uma separação eterna de Deus, automaticamente Deus, a moça do tempo já fez assim, Deus não vai resgatar esta alma do inferno, porque a Igreja nos diz que é uma separação eterna de Deus. Podemos acabar, meus irmãos? Podemos. Diácono, como eu lhe Tem mais pergunta? Tem mais alguma pergunta aí? Eu tenho que trabalhar só terça-feira, acho que eu trabalho só terça-feira, não tem problema não, hein? Como eu lhe pedi anteriormente, né? Depois você, quando eu terminar, você comenta sobre essa oração de Santa Gertrudes. Isso. Deixa eu terminar aqui só ou você termina a então, oração? meus irmãos, deixa eu
falar uma coisa para vocês. O diácono trouxe aqui uma oração de Santa Gertrude, pelas almas do purgatório. Jesus prometeu a Santa Gertrude que salvaria 1000 almas do purgatório todos os dias por cada pessoa que rezar com fervor esta oração. Né? Então, a oração, eu não sei se a nossa produção vai conseguir colocar. Né? Depois a gente coloca lá no Face da paróquia. Isso. Aí quem quiser pode pegar a sua oração. Então, meus irmãos, o diácono vai rezar essa oração e depois no Face da paróquia, a Pascom vai colocar, tá? A oração de Santa Gertrude. Tem mais uma pergunta? Não. De Santa? Santa Gertrudes. Gertrudes. Gertrudes, isso. Gertrudes. Inclusive Gertrudes é o nome da minha comadre, que é madrinha do meu filho mais novo, a esposa do meu irmão, amigo, de Fada Lafayette. Faz aí, Bernardo, a pergunta da Ariane. Ariane, que bom você estar por aqui. O Também purgatório... deve ter uns 80 anos, que foi minha catequista também. Deve ter uns 80 Deve anos. deve ter. É que já faz uns 50 que eu não a vejo. É. Né? O purgatório pode acabar um dia? Ariane, vamos explicar de duas formas. O purgatório acaba para aqueles que saem dele, pois o purgatório não é eterno para cada alma. À medida que a alma vai se purificando, a alma, e Deus entende que esta alma está pura e pode viver na sua companhia, esta alma sairá. O purgatório acabará quando a igreja triunfante abraçar, englobar, envolver a igreja padecente das almas que estão no purgatório e a igreja militante, ou seja, de nós que estamos aqui presentes rezando por todos esses irmãos. Assim, o purgatório acabará na parousia, na segunda volta de Jesus. Que bom. Então, Diaco, por favor, coloque a oração, reze a oração aqui, de Santa Gertrudes. Vamos lá. A oração de Santa Gertrudes. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. É uma grande oração, né? Uma grande oração. A oração tem poder, né? Nós sabemos disso. Então, meus irmãos, busquem mais, né? O Bernardo ainda não deu, mas vai colocar o WhatsApp da paróquia. Ah, sim. Da paróquia não, da Pascom, da tá? Pascom, isso. O WhatsApp é da Pascom, Nossa, não é da produção, por paróquia. favor, pega dentro da minha mochila, por favor, o nosso gerador de caracteres. Só chega mais perto, tira do plástico para poder... Não, daqui, por favor. Fala, Bernardo. Colocar lá. Não, daqui mesmo, o gerador de caracteres. Isso. Né? Só faz um zoom, porque da outra vez ficou um pouco distante. Pegou legal aí, Diego? Ficou bem nítido? Isso. Então, conclua, Diácono, por favor. Então, meus irmãos, estamos colocando à disposição o WhatsApp da Pascom. Se vocês querem sugerir temas, né, para que nós possamos, né, vir a conversar sobre esses temas para engrandecer a nossa fé. Beleza? Guarda aí, Diego. Diácono, repete aí para nossos irmãos gravarem bem na memória. 98541 0551. 98541 0551. Amém? E como o Diácono acabou de falar, esse número ele é da Pascom, gente. Então, por favor, se você tiver algum assunto relacionado à paróquia, entre em contato com a paróquia. Né? No Face nós temos o número fixo e o WhatsApp da paróquia, tá bom? Este número, como o Diácono acabou de falar, é para você que deseja
né, ter conhecimento sobre outros temas, nos ajude. Né? Mande o seu tema. Até quando, diácono? Pode ser até quarta-feira, que é para o diácono ter condições de Exato, né, ter tempo ler, de né, tirar as suas dúvidas, né, de estudar, porque a gente precisa estudar, né, a gente precisa estar ciente. Exatamente. Então, irmãos, eu espero que, sem a menor demagogia, eu espero que esse humilde diácono tenha conseguido explicar aquilo que se propôs hoje, para que possamos realmente estar em comunhão e entender o quanto a nossa igreja é importante. Só um pequeno aviso, meus irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham. Hoje, né, sábado 23 de maio, foi o nosso ECOM. O que é o ECOM? É o Encontro de Comunicadores da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Este encontro ele é promovido pela Arquidiocese todos os anos. Um dia antes, né, da Ascensão do Senhor. E que nesse mesmo dia é comemorado o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Né? E nesse meio, a nossa PASCOM, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, está inclusa, vamos assim colocar. Né? E, como todos os anos, o Papa ele sempre escreve uma mensagem referente a esse período, aliás, a esse dia. Né? Para este ano, nós temos o lema, né? Para que possas contar e fixar na memória, que está em Êxodo 10, 2, e como tema, a vida faz-se história. Eu vou só ler para vocês um pequeno trecho da mensagem que o Papa escreve sobre esse dia, né, sobre a importância, né, das comunicações sociais no mundo. E depois fazer só um pequeno comentário do nosso encontro virtual hoje, pela manhã. O Papa diz assim no primeiro trecho: desejo dedicar a mensagem deste ano ao tema da narração, pois, para não nos perdermos, penso que precisamos de respirar a verdade das boas histórias. Histórias que edifiquem e não as que destruam. Histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para avançar juntos. No meio da confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e a beleza que possuímos. Uma narração que sabe olhar o mundo e os acontecimentos com ternura, que conte que somos parte de um tecido vivo, que revele o entrelaçamento dos fios pelos quais estamos unidos uns aos outros. E sobre essa mensagem, o padre que fez a primeira live, né, do encontro, ele disse o seguinte, que alguém fez uma pergunta sobre reconhecimento das PASCONs. Né? Ele diz o seguinte: se ninguém reconhecer, se não houver reconhecimento, mas tenha em mente o seguinte, que é a nossa missão. Né? Por isso que nós da PASCOM da Conceição estamos vamos dizer assim, muito envolvidos nesse período com esse trabalho. E posso garantir aos irmãos que é com grande prazer que estamos fazendo isso. Que é com grande luta, grande batalha que estamos fazendo isso. Algumas pessoas podem achar que a gente fica às vezes em casa sem fazer nada, mas eu quero colocar aqui, né, o nosso coordenador, o Sandro, que muitas dessas inovações que estamos, assim, desse nosso melhoramento, né, no trabalho das transmissões, vem dele, né, do seu conhecimento, da sua pesquisa em procurar melhorar. E nós da PASCOM, a gente se sente gratificado em fazer esse trabalho. Com certeza, e posso dizer a vocês com toda a certeza do meu coração, que o nosso intuito não é, depois que tudo isso terminar, as pessoas venham, né? Poxa, que bom, que legal. Não é isso. Como nós sempre dizemos, o que nós esperamos de vocês é esse acolhimento, e agradecemos também essa recepção em seus lares, nos seus aparelhos telefônicos, nos seus computadores, nos seus notebooks, tablets, iPhones e aparelhos afins, né? Sim. Então, isso é que nós ficamos muito gratos e agradecidos por vocês nos darem essa oportunidade de estar juntos nesse momento. Tá? E o que nós pedimos, sim, é oração por nós. Porque, como disse o diácono agora há pouco, somos todos falhos. Sim. Tá? Somos todos falhos e, por mais que a gente se esforce, a gente sempre
tropeça em algum momento. E pedimos as orações por quê também? Para que possamos ter, vamos dizer assim, resistência, né, a essa pandemia que está por aí, para que possamos levar esses momentos, né, junto com o diácono, com o nosso padre Rufino, grupo de oração, o texto das mulheres, o texto em família, o texto aos domingos e, em especial, a Santa Missa ao seu lar. Tá? Então, você que reza em casa, por favor, coloque aí a Pascom Conceição nas suas orações. Sim. É o que pedimos. Meus irmãos, só para encerrar, eu queria refazer um convite que venho fazendo variavelmente em alguns sábados. Vamos retornar às nossas atividades, Deus há de nos permitir que retornemos. E você que passava o tempo dizendo que não tinha tempo para Deus, agora você tem tempo para tudo. Deus te mostrou que você agora tem tempo para tudo. Então, venha nos ajudar. Venha nos ajudar nas pastorais, nos movimentos. Não precisa ser teólogo. Pedro mal sabia escrever e foi o nosso primeiro Papa. Então, não precisa ser formado, não precisa saber falar bem, precisa saber servir ao Senhor. Não é servir ao padre, não é servir ao diácono, é servir a Jesus Cristo. A nossa meta é o Cristo. E, meus irmãos, e não importa se você não gosta do Bernardo, se você não gosta de mim, você tem que gostar do Cristo. Exatamente. Então, vá servir o Senhor, venha ajudar. O que mais precisamos é ajuda. Duas coisas que não se rejeita na igreja, né? É dinheiro e ajuda. Com é dinheiro para certeza. pagar a conta, porque o padre já está no roxo, nem no vermelho, né, Padre William? O Padre William já está no roxo, quem puder ajudar, ajude, que o padre já está no roxo, com a língua de fora, né? Né? E ajuda. Já que o diácono falou nessa questão da ajuda, irmãos e irmãs, a equipe do dízimo, né, está à disposição daqueles que quiserem, né, ajudar. Nós sabemos que algumas pessoas não podem sair de casa, né, mas se você quer, né, fazer a sua contribuição, mas não pode ir até a nossa igreja, liga para lá, diz, olha, eu quero fazer minha contribuição do dízimo, mas não tenho como levar. Vamos buscar. Que vamos dar um jeito de ir até a sua casa, receber a sua contribuição, para que você possa continuar ajudando a nossa igreja. Porque, como já foi dito pelo nosso padre, infelizmente as contas continuam chegando. Tá? E a nossa paróquia precisa dessa sua contribuição. Não é que, né, assim, sei lá, contribua que você vai ser salvo, né? Não. Ou então, alguém está vendendo um feijãozinho, né, coisa e tal, mas deixa para lá. Então, o seu dízimo, a sua contribuição para a nossa paróquia, ela é muito, muito importante, tá? E outra coisa, para alguns que, mas eu estou devendo, como eu disse a uma pessoa, você não deve ao dízimo. Qual é, moça? A moça está dizendo que já acabou o tempo, vai desligar tudo. Dízimo não tem quantia estipulada. Exatamente, né? O dízimo não tem quantia. Se você pode contribuir com R$5, R$2, não se preocupe com isso. Mas porque fulano contribui com, sei lá, vamos colocar aí, R$50. Não se preocupe com isso, meu irmão, minha irmã. O que importa, o que vai valer para nós, e principalmente para Deus, é a sua vontade de ajudar a sua igreja. Só para esclarecer, Bernardo, irmãos e irmãs, nós estamos aqui, né? A paróquia precisa de dinheiro desesperadamente. Não é isso, não. É porque as contas chegam, né? As contas chegam e precisam ser pagas. Para que realize-se as atividades na paróquia, é necessário ter água e luz. Elas precisam ser pagas. A paróquia também tem... as taxas não estão suspensas por conta da pandemia, né? Então, pode ser feito também depósito bancário, transferência bancária. Isso. É só ligar para a paróquia, pede, mas ajuda, porque precisa realmente, tá, de sobreviver. Tá bom? Vamos... essa questão que você colocou agora da transferência bancária, quem tem acesso ao Face, no Face nós temos... Isso, no Facebook tem. Temos um post com todos esses dados da igreja,
né? E se você se sentir assim, não muito seguro para Bernardo, fazer o Márcio isso, falou que acabou o seu tempo comercial, já chega, Ah, ele é? falou que já falou muito. tá bom. Entre em contato com a paróquia que a gente vai te ajudar de alguma maneira, tá Já bom? falei com ele já, Márcio, já falei Mas com ele. não vamos deixar de ajudar a nossa paróquia. Bom, Diácono, então, mediante esse nosso assunto, já hoje, graças a Deus, conseguimos concluir bem, né, esse assunto que foi... deixa eu ver aqui, rapaz, que eu já... Cadê meu papel? Ah, tá aqui, não posso perder meu papel. Hoje falamos sobre morte, purgatório, céu e inferno. E como você já disse, então os irmãos e irmãs que quiserem outros assuntos, mandem suas sugestões. Já que então, para encerrar, que a moça do tempo ali já está quase já jogando sapato na minha cabeça. Ela vai ser demitida, justa causa. Caramba, eu vou pagar esse relógio dela. Justa causa. Por favor, a sua bênção e suas considerações finais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor sempre esteja conosco. Graças a Deus.